Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Um amigo me enviou pelo WhatsApp uma imagem em que divulga uma conferência. O título da conferência é Paixão pelas Escrituras. E será realizada essa conferência no mês de março. Os preletores, entre eles, o Hernandes Dias Lopes, obviamente o pregador hoje mais reconhecido no Brasil, respeitado, com uma trajetória de caráter, de fidelidade bíblica e denominacional que todos sabem. Ninguém precisa defender ou falar bem do reverendo Hernandes, pois em todos os lugares, acredito que em quase todos os estados, com certeza, mas muitas cidades nesse país já tiveram aí a presença do reverendo Hernandes em alguma igreja, mantendo a sua mesma posição, a sua mesma fidelidade bíblica. Tanto que nós sabemos que o ministério do reverendo Hernandes é um divisor de águas na perspectiva de pregação para todas as denominações. No entanto, essa imagem traz também o anúncio da presença do Dr. Rodrigo Silva. E esse meu amigo perguntou se não é complicado para a imagem da igreja presbiteriana, para os presbiterianos, já que Rodrigo Silva é um doutor, aí, arqueólogo respeitado e da Igreja Adventista, que, no ponto de vista da maioria esmagadora das denominações, é uma seita. Ela possui um número grande de heresias, e heresias, mesmo aquelas que são identificadas em outros lugares, o acúmulo disso tem feito com que muitos encarem a Igreja Adventista como uma seita. Então, esse meu amigo perguntou, eu quero, então, comentar algo aqui sobre este caso e quero fazer algumas observações aqui. Primeiro que, para os presbiterianos, isso não faz nenhuma diferença, deixar muito bem claro, porque o pastor Hernandes está indo pregar numa conferência. Eu não sei qual igreja que está organizando essa conferência. Também nem procurei saber. Mas ele está indo pregar a palavra de Deus e ele deve ser julgado, escrutinado a partir do que ele fala. E pelo histórico, nós só podemos esperar que o Hernandes fará o que ele tem feito pela graça de Deus, expor a palavra com fidelidade. O problema aí da conferência é trazer o Dr. Rodrigo Silva, um membro e um doutor, um teólogo respeitado, né? Eu acho, né, que isso deve ser dito, mas ele é membro de uma seita. Então o problema aí não está com Hernandes ou com os presbiterianos. Esta igreja ou os organizadores que estão cometendo um equívoco. Tá? Eu acredito que o Hernandes prega em igrejas que manifestam comportamentos durante a vida da igreja, né, em outros momentos, muito complexos e muito questionáveis. Mas o Hernandes, via de regra, não se envolve com as práticas que, no momento, pelo menos, que ele está ali, não fazem esse tipo de coisa, né? de campanhas, enfim, do que temos visto aí no movimento evangélico nacional, chamado aí de neopentecostal. Essas práticas neopentecostal. Porém, quando temos aí essa conferência, o Hernandes, e tem também lá o doutor Marcos Erbelin, que também, se não estou enganado, é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, assim,
não recai sobre eles o problema, recai sobre os organizadores, sobre a igreja que convidou o Rodrigo, como foi feito pelo próprio Marcos Eberlin, em um programa no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, uma igreja abençoada, uma igreja que tem dado exemplo de avanço missionário, mas o Marcos Eberlin fez uma entrevista, né, até online, com o Rodrigo Silva, e isso foi parar lá no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, eu acho que isso é um problema. Isso sim é um problema. Quando a igreja, né, dá voz para uma pessoa que é membro de uma seita, por mais respeitado que ele seja, por mais acadêmico que ele seja, há um princípio de associação aí. Então, nesta conferência que eu fui questionado, então nós devemos pontuar o seguinte: não é nem Hernandes, nem a Igreja Presbiteriana do Brasil, nem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nem aqui o Hernandes é pastor lá na Igreja do Espírito Santo que está organizando isso, né? Ponto. Os organizadores talvez não olhem para a Igreja Adventista como uma seita. Então, eles estão convidando o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é membro de uma igreja que eu quero aqui trazer algumas informações e aqui coloco para que você venha trazer uma reflexão para si mesmo, se nós devemos ficar ouvindo o Rodrigo Silva por causa desse compromisso que ele tem com a Igreja Adventista. Tá? Então vamos lá. Primeiro que o título, o tema, né, da conferência é Paixão pelas Escrituras. O Rodrigo Silva, apesar de ser um defensor das Escrituras, um defensor da arqueologia bíblica, ele é membro de uma igreja que nega a inerrância bíblica. Tá? O Dr. Rodrigo Silva é membro de uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nega a inerrância bíblica. A inerrância bíblica é o conceito doutrinário de que Deus inspirou as Escrituras e preservou nela toda a verdade. Ela é toda verdadeira. E a Igreja Adventista não defende isso. Samuel Bacchiocchi, também um importante doutor adventista já falecido, ele escreveu um artigo dizendo que a Igreja Adventista ou os adventistas não aceitam a inerrância bíblica porque eles têm como exemplo o caso de Ellen White. Então, já que Ellen White tem muitos erros em seus escritos, e eles defendem ela como inspirada, o que fazer para resolver essa contradição? Então, eles passam a negar que alguém inspirado seja inerrante. E eles, então, atribuem às Escrituras erros para que Ellen White continue sendo para eles inspirada e, mesmo assim, possa ter os seus erros. Então, nós já temos aqui o primeiro problema. Que paixão pelas Escrituras é essa? Que o Rodrigo Silva pode até ter, e tudo indica que tenha, mas ele mesmo é membro de uma igreja ou seita, conforme eu creio, que para salvaguardar a sua profetisa ou papisa, né, profetisa, vamos dizer assim, atribui à Bíblia erros. Isso é paixão pelas Escrituras? Outro ponto. A Igreja Adventista é a única denominação que quer ser considerada protestante e condena todas as outras como Babilônia, mas ela quer ser considerada protestante e ela é a única que possui no seu catálogo de crenças ou na sua confissão de fé o nome de seus fundadores. Sim, se você pegar as confissões, os credos das igrejas, não há o nome do fundador da denominação ali, ou mesmo dos pioneiros, qualquer que seja.
Você não vai encontrar isso nas confissões e nos catecismos das igrejas reformadas. Você não encontra nas igrejas evangélicas, nos artigos de fé também das igrejas evangélicas, você não encontra. Agora, a igreja adventista, apesar de dizer que crê que as escrituras é suficiente, elas incluem na crença oficial, na crença fundamental número 18, o nome de Ellen White como sendo a manifestação do espírito de profecia. Então, se o que ela escreveu também é inspirado, então nós temos aqui um outro problema. O primeiro é a inerrância, agora o segundo é a suficiência das escrituras. Nós não confessamos Ellen White como canônica, e nem precisa. Afinal de contas, se o que ela escreveu é inspirado, e se o que ela escreveu é a ortodoxia para examinar qualquer outra interpretação que seja diferente, então nós temos aí uma profetisa que tem autoridade. Afinal de contas, quem que você vai preferir? Uma profetisa inspirada ou um professor que não é inspirado? É óbvio, claro, evidente. Então nós temos aqui esse problema. Rodrigo Silva pertence a essa igreja. Outra coisa, a igreja adventista afirma que é o diabo que propaga nas igrejas o ensino da imortalidade da alma. Então, esses organizadores estão trazendo alguém que crê como alguém como profetisa, que diz que os ensinos deles originados por Satanás, a imortalidade da alma, que começou lá no Jardim do Éden. Então, você começa a observar as implicações disso. Rodrigo Silva é membro de uma igreja que afirma que Jesus passou para uma segunda fase do seu ministério celestial no dia 22 de outubro de 1844, que até então Jesus agia no primeiro compartimento do templo celestial e agora vai para outro. Aí talvez você vai dizer, isso são interpretações proféticas sem nenhum valor, mas se você ler aquilo que eles ensinam sobre essa doutrina, você vai perceber que não é assim. O próprio Goldstein, no livro 1844, uma explicação simples das profecias de Daniel, lá ele afirma na introdução, categoricamente, diversas vezes, que esse ensino prova que Ellen White é profetisa, logo prova que a igreja adventista é a igreja remanescente dos últimos dias. Detalhe, Goldstein diz que 1844 é mais importante do que a doutrina do sábado e a doutrina da mortalidade da alma, que são doutrinas encontradas em outros sistemas evangélicos, religiosos, enfim, mas 1844 e Ellen White só os adventistas possuem. Essa é a igreja de Rodrigo Silva. Rodrigo Silva também é membro de uma igreja que ele vai dizer que crê na salvação pela graça, por meio da fé, enfim, né? Em linhas gerais, essa é a confissão certa, mas essa igreja e a sua profetisa ensinam que nos tempos finais a salvação terá um selo evidente e visível, que é a guarda do sábado, que salvação pela graça por meio da fé é essa, que será condicionada com a marca de uma guarda de um dia semanal. Isto é complicado. Que salvação pela graça é essa, dependendo disso? Então, nós temos aqui toda essa problemática. E vou só ainda mencionar mais um ponto sobre a história da doutrina da Trindade na igreja adventista, que em seus primórdios, por muitos anos e décadas, disseram que essa era uma doutrina de Babilônia, acusaram os cristãos de ensinarem o vinho de Babilônia com essa doutrina, que até hoje eles têm alguns complexos e algumas dificuldades em aceitar a doutrina clássica da Trindade. Eles mesmos possuem uma doutrina com os seus traços e desenhos próprios por causa de Ellen White e suas visões. Então, o que eu tenho a dizer aqui não é sobre o nosso pastor Hernandes, em absoluto. Ele vai pregar a palavra e todos nós sabemos que fará isso sem comprometer nada, né? Nem mesmo, eu creio que a presença dele ali
traria qualquer coisa, ou trará qualquer coisa para o seu histórico, né, já reconhecido no Brasil, de fidelidade. Para mim é complicado ver os organizadores convidar o Rodrigo Silva, né, que ele é membro de uma igreja que é exclusivista de forma denominacional, possui ensinos fora das escrituras, tá? Não tem Ellen White, 1844, não adianta chacoalhar, reforma da saúde, isso não tem na Bíblia. E eles colocam a si mesmo como a igreja dos tempos finais, a igreja remanescente da profecia bíblica. Então, isso é complicado. Então, essa é a minha opinião, né, sobre o assunto, e tenho certeza que o pastor Hernandes pregará a palavra, como sempre tem feito, que os demais ali, que eu não sei quem são, serão fiéis. O Rodrigo Silva, evidentemente, mostrará a sua capacidade acadêmica, né, sobre arqueologia, etc. Porém, a grande questão é a igreja que ele é membro. Se é uma seita, então, por que não chama uma testemunha de Jeová para pregar também? Isso é sério. Por que não chama um mormon para pregar também? Por que não chama um padre para pregar também nessa conferência? Por quê? Porque são de seitas? E por que não Rodrigo Silva também não é assim classificado? Essa é a minha opinião. Que Deus abençoe e Deus ilumine a todos nós.